eu te dissesse que a forma como você vê o mundo, sua família, seu trabalho e tudo ao seu redor foi influenciado por apenas um homem, você acreditaria? Ele viveu há mais de 2.500 anos atrás e do outro lado do mundo. O homem cujas suas ideias foram proibidas, seus livros todos foram queimados. E mesmo assim se tornou base para a nação mais populosa do planeta. Hoje, nós não vamos falar apenas sobre o confucionismo. Nós vamos decodificar o sistema operacional de mais de 1 bilhão de pessoas. Vamos entender por que a disciplina no Japão é tão reverenciada. Por que a família na Coreia do Sul é o pilar de tudo e como que a China se reergueu como uma superpotência. Eu preparei um guia completo, dividido em 5 curiosidades essenciais para você poder entender o confucionismo. A número 5 vai conectar tudo isso ao seu dia a dia, de uma forma que você não espera. Então fica comigo e vamos até o final desse vídeo. Para entender a ideia, precisamos conhecer o homem por trás de tudo isso. O nome dele é Kong-Fuzi. Ele não nasceu no mundo pacífico. Ele nasceu por volta do ano de 551 a.C. A China, nesse momento, estava vivendo um caos. Esse período era conhecido como a Era dos Reinos Combatentes. Imagina um local sem um governo central forte, onde vários estados viviam em guerra entre si, alianças eram feitas e quebradas, e a sociedade vivia em instabilidade. Foi nesse cenário que Confúcio, mesmo vindo de família nobre, era pobre. E assim, ele desenvolveu uma obsessão pela harmonia. Ele não era um profeta, ele era apenas um professor, um mero conselheiro político. Ele viajava de reino em reino, tentando convencer os governantes que a melhor forma de governar não era na força bruta, mas pelo exemplo moral, pela justiça e pela educação. Ele falhou miseravelmente. Nenhum chefe de guerra deu ouvido a ele. Confúcio morreu achando que as ideias iriam morrer junto dele. Mal sabia ele que seus discípulos anotavam tudo o que ele falava. As sementes que ele plantou vai se tornar uma floresta que vai cobrir toda a Ásia. O confucionismo não era uma religião, embora ela seja colocado ao lado do budismo e do taoísmo. Não há Deus nem profeta, nem promessa de vida pós-morte. É um sistema ético e filosófico, um manual de como ser uma boa pessoa e como construir uma sociedade perfeita. O foco do Confúcio não estava no céu, estava no aqui e agora, aqui mesmo na Terra. Para Confúcio, se a família estiver bem, a sociedade vai bem. O conceito mais importante é a piedade filial, ou xiao. Isso significa muito mais do que apenas respeitar seus pais. Significa uma profunda reverência, obediência e cuidado com seus pais e com seus ancestrais. A família é o primeiro campo de treinamento para a sociedade. Para Confúcio, você aprende a hierarquia dentro de casa, respeitando sempre os mais velhos. Com isso, você acaba respeitando seus chefes e até mesmo o governo. A harmonia da nação começa na harmonia do lar. Essa ideia é a base de tudo no leste asiático, até mesmo hoje. Você mesmo já deve ter ouvido a frase: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Confúcio disse algo muito parecido, que é o centro do conceito Ren, ou benevolência e humanidade. Ren é a qualidade de uma pessoa ser boa e altruísta. É o esforço constante para se aprimorar moralmente. Para Confúcio, o objetivo final da vida era se tornar um Junsin, um homem superior, um cavalheiro. Não por nascimento, mas sim por caráter. Uma pessoa que age com retidão, mesmo quando ninguém esteja olhando. Para Confúcio, os rituais é uma linguagem que expressa respeito. A forma de como se curva, de como se serve um chá, como se dirige a um superior. Tudo isso são manifestações externas da sua harmonia interna. Esses rituais criam ordem e previsibilidade. Ele nos lembra dos nossos lugares na sociedade, e principalmente das nossas responsabilidades com o outro. Isso impede que a sociedade se torne um caos. Confúcio acreditava que o governador deveria ser um Junsin, um pai para a nação. Se o governador fosse virtuoso, o povo iria o seguir. Mas se ele fosse corrupto e imoral, ele perderia o chamado mandato do céu, o seu direito divino de governar. O povo teria o direito de se rebelar contra ele. Isso era uma ideia revolucionária para a época. Mas, como eu disse, essas ideias não foram aceitas de cara. Séculos depois de Confúcio, um imperador chamado Qin Shi Huang unificou a China. Ele era o oposto do ideal confucionista. Ele acreditava na força e no controle total. Com Qin Huang, odiava os intelectuais confucionistas. Eles criticavam o tempo todo o seu governo ditatorial. Então, ele fez algo drástico. Ele começou a perseguir os seguidores do confucionismo. Mandou queimar todos os livros e enterrou centenas de livros. Ele tentou a todo custo apagar o confucionismo da história. Pareceu o fim, mas felizmente muitos textos foram salvos, escondidos em paredes ou até mesmo decorados por muitos eruditos. E quando a dinastia Qin caiu, a dinastia seguinte, Yuan, percebeu que não dava para controlar
toda a população apenas utilizando a força. Eles precisavam de uma cola social, de uma ideologia. Aí eles descobriram o confucionismo. No século XX, durante a Revolução Cultural de Mao Zedong, o confucionismo foi novamente atacado, visto como um símbolo do passado feudal que precisava ser erradicado. Templos foram destruídos e a filosofia foi criminada. E como que o confucionismo impacta no mundo moderno? Você já parou para pensar na cultura da lealdade ser muito presente nas indústrias japonesas e coreanas? Por que a hierarquia é tão respeitada? Isso é puro confucionismo. A empresa é como se fosse uma grande família e o chefe o pai. Quem cuida, mas também quem exige lealdade. Você sabia que há uma obsessão muito forte por excelentes notas na Coreia do Sul, em Singapura e na China? Você sabe por quê? Confúcio ensinou que o mérito não vem com nascimento, mas sim com estudo e com autoaperfeiçoamento. A educação é o caminho para se tornar um junzi. O vestibular não é só uma prova, é um ritual que define o futuro de toda a sua família. Então saímos de um filósofo solitário numa China caótica e chegamos às salas de reuniões das maiores multinacionais asiáticas. O confucionismo mostra que as ideias são mais resistentes que qualquer império, e ele nos faz um questionamento. O que é mais importante? A liberdade de um indivíduo ou a harmonia de um grupo? Para nós ocidentais, a resposta pode até parecer fácil. A liberdade é algo essencial e inegociável, mas para eles é um questionamento extremamente difícil de ser feito. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? E responda aqui embaixo nos comentários. Qual a sua opinião sobre confucionismo? Agora, chegando no final, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Eu sou o Lucas e até o próximo vídeo.